mais um programa Fé e Juventude. E como sempre, hoje mais um programa onde estaremos recebendo aqui alguns convidados, falando de um assunto muito importante, um assunto que fará com que você cresça também no conhecimento. Então, você já sabe, liga para os amigos, liga para os familiares, convide-os a assistir. Se caso você perder alguma coisa, nas nossas redes sociais, canal do YouTube, estará tudo disponível. Mas continue conosco, porque o programa Fé e Juventude, ele já começou. Bem, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa Fé e Juventude. E hoje nós iremos aqui debater sobre um assunto muito interessante. Vamos falar aqui um pouco sobre relacionamento, jovem e os relacionamentos. E para falar desse assunto, tenho o prazer, a alegria de mais uma vez aqui no programa Fé e Juventude, receber meu amigo Pastor Leonardo. Pastor Leonardo, prazer receber aqui, sinta-se à vontade para debatermos um pouco aí sobre este assunto. Bom, obrigado, Rafael, pela oportunidade de mais uma vez retornar ao programa Fé e Juventude e falar desse assunto que, de certa forma, traz um pouco de polêmica, mas é um assunto muito interessante, falar sobre relacionamentos. Pastor Leonardo, para nós iniciarmos já este assunto, especificamente falando da juventude, já quero colocar aqui para o senhor a seguinte questão. Eu li uma pesquisa onde se diz que os nossos jovens, cada dia que se passa, se casam mais tarde e cada vez mais os jovens que se casam se divorciam também mais. Qual é a visão do senhor a respeito desta questão? O que o senhor acha que tem levado a isso? Se isso realmente é uma realidade também dentro das igrejas ou se isso é só coisa lá de fora? O que o senhor tem enxergado, o senhor que tem uma larga experiência aí com juventude, qual a visão do senhor a respeito disso? Bom, Rafael, eu até li há pouco tempo uma matéria também, né, que nos dias atuais as pessoas se casam mais tarde e se divorciam mais cedo. É notável que o que está acontecendo, há um medo por parte, acredito eu, por parte ainda mais dos homens de assumir um compromisso. Há 10 anos atrás, a idade média de casamento era entre os 21 e 25 anos. Hoje se chega aos 30 até 33 anos, as pessoas assumirem esse compromisso de estar entrando e assumindo um matrimônio. Mas é bem na verdade que eu vejo que há um grande desinteresse por parte dos homens, tendo em vista que o homem sempre foi aquele que teve a iniciativa, o homem sempre foi aquele que tomou parte das coisas, de querer construir uma família. E eu vejo isso, assim, eu tive a curiosidade de conversar com alguns jovens e perguntar para eles o que é que acontece. Há um certo desinteresse por parte deles de assumir esse relacionamento. O que dá essa impressão é que a vida atual está muito aconchegante. A vida de solteiro, dentro da casa do pai, dentro da casa da mãe, essa vida mais solta, sem assumir um certo compromisso, é muito mais interessante. E muitas das vezes, Rafael, alguns hoje casam-se para tirar essa pressão de cima deles, para trazer uma certa satisfação até mesmo à igreja ou à sociedade, e esses casamentos sem base, sem compromisso, só para assumir mesmo um relacionamento e fazer bonito para a sociedade, eles não têm base nenhuma, então eles acabam se dissolvendo rápido. É por isso que hoje a gente tem esse número grande demais de casamentos que acabam entre os primeiros 4 anos. Pastor Leonardo, no entendimento do senhor, já que o senhor falou aí para nós, que esteve conversando com alguns jovens, o que o senhor acha uma das principais razões que tem levado esses jovens a ter esse desinteresse no casamento, ou quem sabe esse medo de tomar essa responsabilidade? Qual a principal causa que o senhor acha que tem causado isso?
Rafael, eu vou partir do princípio, assim, crença minha, coisas que eu acredito. Acredito que família foi algo que Deus constituiu, correto? Deus sempre quis a família, desde o Éden, Deus constituiu a família. Isso para mim é algo até um tanto quanto maligno, isso é uma coisa que eu acredito. Há algo maligno por trás disso tudo, o diabo soprou um vento de desinteresse. E as pessoas, se você notar, conversar com as pessoas de 10 anos atrás, que casaram nessa fase, as pessoas tinham esse sonho, essa vontade de assumir a família, de construir as coisas. Hoje, as pessoas já não têm interesse. Então, o diabo, ele sempre vai trabalhar para arrebentar com a família. Sem família, sem sociedade, sem igreja. Então, o que ele está fazendo? Está fazendo com que os nossos jovens percam esse interesse de construir uma família, de adquirir uma família. E eu estava vindo para cá e pensando numa situação. Eu escuto muito isso, Rafael. Eu vou construir minha vida primeiro, para depois eu assumir um compromisso. Depois, veja bem, converse com os seus pais, jovens. Converse com os seus avós e pergunte para eles se a vida que eles têm hoje, eles tinham quando era solteiro. Quase que 90% das pessoas conquistaram as coisas após o seu matrimônio. Se é fácil conquistar as coisas sozinho, a dois é mais fácil ainda. Eu te garanto que a vida no casamento é uma vida muito difícil, mas vale muito mais a pena do que ficar solteiro. Pastor Leonardo, o senhor falou aí desse desinteresse dos nossos jovens, dessa questão maligna. E outra coisa, como o senhor também bem disse, que os nossos jovens muitos jovens se casam e se divorciam rapidamente. Vamos entrar num assunto um pouco polêmico e que pouco se fala dentro das nossas igrejas. A realidade é essa. Porque, infelizmente, nós vemos muitos jovens que às vezes se casam pela questão da área sexual da vida dele. Jovens que talvez se casam para poder fazer aquilo que ele quer fazer, mas sem ter o peso do pecado. E muitos jovens, eu acredito, que se casam só por causa disso, e depois que casa acaba percebendo que aquilo que ele planejou na cabeça dele não era bem aquilo. O senhor acha que isso é uma realidade de fato, ou é uma pequena porcentagem de jovens que se casa por causa disso? Rafael, eu acredito que isso seja uma realidade. Isso é um assunto assim, que a gente precisava de muito tempo. Mas assim, dentro daquilo que eu converso com muitos jovens, por ter trabalhado muitos anos com jovens também, existem algumas coisas. Hoje, o sexo é muito fácil. Até porque hoje se faz sexo até virtualmente. WhatsApp, Facebook, as redes sociais, de fato, fonte suja e fonte limpa. Se a pessoa não souber usar aquilo, ela vai se arrebentando. Agora, grande parte disso parte de nós líderes, pastores, que não instruímos qual é o princípio de um casamento. Então essa molecada que tá à flor da pele, o hormônio arrebentando lá em cima, eles pensam que casar é só fazer sexo. E esquece que vai acordar cedo, essa menina tem mau hálito, e esse camarada às vezes pode ter chulé. A realidade de um casamento é totalmente outra. O casamento não se resume em sexo. Sexo é consequência de um bom relacionamento. Na verdade, casamento vai muito além disso. É cordialidade, companheirismo, compreensão, renúncia. Isso tudo vai fortalecer a vida sexual, mas a vida sexual não fortalece isso tudo. Então, até um aviso para os jovens: não case pensando em sexo. Se você está pastor, mas eu estou pecando, meu filho, que sara o pecado é os pés da cruz. Não resolva um problema criando outro. Primeiro conserte a sua vida. Eu escutei o pastor Cláudio Duarte dizendo: ame você primeiro, para depois você querer doar o amor para outra pessoa. Então, não case, não assuma um matrimônio, algo tão lindo, algo que Deus constituiu, simplesmente para aliviar uma fraqueza sua. Assuma um matrimônio porque é uma bênção de Deus para a sua vida. Pastor Leonardo, teve um jovem que nos fez uma pergunta, e ele pergunta da seguinte maneira: o que eu preciso analisar na minha vida, no meu relacionamento,
para saber se eu estou no momento certo de tomar a decisão de me casar? Na visão do senhor, qual que é as principais características, as principais qualidades que um relacionamento tem que ter para poder assumir um casamento? Rafael, respondendo a pergunta do jovem aí, eu acho que as pessoas precisam primeiro saber o que elas querem, onde elas querem chegar aqui esse relacionamento. Porque veja bem, eu lembro que certa feita eu namorava ainda com a minha esposa e ela ganhava muito pouco, ela pegou um dinheiro para me ajudar a pagar a parcela de uma moto que eu tinha. Eu falei para ela, mas a gente só namora. Ela falou, nós estamos namorando hoje, mas nós vamos casar daqui uns dias. Eu não estou namorando com você para terminar. Então, assim, a gente precisa analisar, eu quero essa pessoa para minha vida, porque ninguém vai ficar se aventurando mais por aí. Se você quer realmente essa pessoa, vá em frente, assuma um compromisso, principalmente você que é homem. E eu tenho sempre batido nessa tecla, irmão. Há um clamor por parte das varoas, das meninas, de que os homens de hoje não têm mais atitude, que os homens de hoje não têm mais... não consegue mais assumir um compromisso. Eu sempre bato nessa tecla e vou dizer de novo, vocês homens, as mulheres sempre vão esperar por uma atitude sua, irmão. Não espere uma mulher chegar em você e te fazer um convite para casar. É você que tem que falar, olha, eu estou namorando com você, mas eu já estou preparando tudo para noivar e assumir um casamento contigo. A maior certeza que o camarada tem que ter para ele casar, primeiro, é saber que a pessoa que está do lado dele é enviada por Deus para abençoar a vida dele. Se você está com a pessoa certa e você tem Deus na sua vida, meu querido, assuma o compromisso. Fazer mais coisas, Deus acrescenta. Amém. Você, jovem que está nos acompanhando, irmão e irmã, não saia daí, nós vamos aqui para um rápido intervalo. Vamos voltar no segundo bloco para continuarmos falando aqui com o pastor Leonardo sobre esse assunto, relacionamento, casamento, enfim, várias coisas que irá abençoar a sua vida. Não saia daí que rapidinho nós voltamos. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30. Culto da família. Quinta-feira, 19h30. Culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Bem, meus amigos, voltamos aqui no programa Fé e Juventude para continuarmos esse bate-papo, esta conversa aqui com o pastor Leonardo, falando sobre jovem, relacionamento, casamento. Pastor Leonardo, vamos agora fugir um pouco o foco nosso dos jovens, da nossa juventude. Antigamente era muito comum, a gente via os nossos avós, pelo menos é o que eu escuto, os nossos avós, eles prepararam seus filhos, que no caso meu pai e minha mãe, para que eles pudessem assumir um casamento, para que eles pudessem entrar em um relacionamento. Hoje, o senhor também não acha que um pouco da culpa dos nossos jovens estar assim é um pouco também de falta de instrução, de ensinamento dos pais para com essa moça, para com esse rapaz, para que eles possam aí, num futuro, ter um casamento bem sucedido? Qual a visão do senhor também a respeito disso? Rafael, interessante isso aí, porque, veja bem, os nossos pais, isso é muito interessante, gente. Isso não é coisa minha, isso é só vocês perguntarem. Os nossos pais, tanto as moças como os rapazes, eram treinados para ser um pai de família e para ser uma esposa, uma dona de casa, uma mãe, né? Hoje não. A grande parte, não vou atribuir tudo, mas grande parte, é claro que a igreja precisa pregar mais sobre isso, mas grande parte disso também vem dos pais. Os pais atuais querem blindar os seus filhos. Tem moças
19, 20 anos, que acha que é ferir a honra dela, é ferir o caráter dela, ela tem que fazer uma comida, ela tem que lavar uma roupa, lavar uma louça. Aí, e tem rapaz também, o camarada tá com 19, 20, 25 anos nas costas, nunca trabalhou, nunca assinou a carteira, o cara acorda meio-dia, irmão. Atualiza o Facebook e volta a dormir. Dá no final do dia, ainda posta no Facebook. Mais um dia de luta. Que luta, irmão? O cara não faz nada. Um camarada desse assume o relacionamento. Aí casa, eu tô apaixonado, pastor. Eu tô amando, eu quero casar. O pai não ensinou que ele tinha que trabalhar para sustentar a casa dele. A mãe também não ensinou a filha que ela tinha que fazer a comidinha do marido, né? Porque isso não é humilhação. Isso é coisa de casamento, de matrimônio. A mulher honrar o seu marido, o marido honrar a sua mulher. Aí o pai não ensina que o camarada tem que trabalhar, tem que lutar para conseguir as coisas. Não, meu filho não precisa disso. Querido, ensina o seu filho o caminho que você percorreu um dia. Mostra para tua filha o caminho que ela percorreu, que você percorreu um dia. Diz, filha, olha, as coisas são assim, sua mãe venceu na vida assim. Filho, seu pai venceu na vida assim, seu pai acordou cedo, seu pai trabalhou, seu pai não tinha nada. Hoje seu pai conquistou, porque eu trabalhei. Então eu acho que, Rafael, interessante que você falou, que os pais de hoje, veja bem, os pais de hoje, não estou generalizando, a maioria, não estão preparando filhos para o casamento. E estou aqui como um alerta de Deus para você, prepare o seu filho para o casamento. Casamento é coisa de Deus. Pastor Leonardo, a gente falou aí de várias coisas, acerto de relacionamento, de casamento, e a gente sabe que casamento é uma bênção de Deus, com certeza, a gente tem isso, mas na visão do Senhor, qual que é as principais características que um homem ou uma mulher tem que ter para ter um casamento bem sucedido, para poder conseguir aí se manter num casamento? A gente sabe, casamento tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas quais as principais características que a pessoa precisa ter para manter um relacionamento saudável? Eu acredito que isso já vai ficar aí de dica, né, para esses jovens, para as moças, rapazes que estão aí planejando se casar. O que o senhor vê, a principal característica para que um casamento possa seguir saudável? Primeiramente, que casamento, ele começa no namoro. Não é, eu vou me tornar uma senhora ou um senhor quando eu colocar casamento. Começa no namoro. Agora, olhar caráter vale muito mais do que você olhar o que está por fora. Porque a beleza passa com o tempo, sabe? E o que está lá dentro é o que vai prevalecer. Então preste bastante atenção no homem, no rapaz ou na moça que você vai se envolver. Outra coisa, repare bem como ele trata a mãe, como ele trata o pai. Repare bem como ela trata a mãe dela e como ela trata o pai dela. Essas coisas vão refletir dentro do seu casamento. Repare bem também, moça, como esse rapaz é dentro da igreja. Pastor, eu acho ele lindo, ele toca. Pastor, eu acho ele lindo, ele canta. Vê se esse camarada dizima. Vê se esse camarada senta o culto inteiro para assistir o culto, se ele cultua a Deus mesmo. Porque depois não adianta reclamar. É no namoro que você vai conhecer quem é que você vai casar futuramente. Então veja bem se essa pessoa tem caráter, se essa pessoa tem compromisso com você, se essa pessoa quer de fato sonhar os teus sonhos. Não adianta você querer casar com uma pessoa que não vai sonhar os mesmos sonhos que você. Vocês vão já casar dividido. Então case com alguém que sirva o mesmo Deus que você. Case com alguém que queira sonhar os teus sonhos. Case com alguém que ama os seus pais. Case com alguém que ame a sua família. Tenho certeza que daí por diante as lutas vão vir, irmãos. Presta atenção, eu não vou maquiar nada para você. Casamento é luta, casamento é dificuldade, casamento é renúncia, casamento tem que ter humildade, casamento tem que ter compreensão. Mas sabe de uma coisa? Vale muito mais a pena estar casado do que estar solteiro. Muito bem, pastor Leonardo. A gente falou aí, né, bastante de casamento. Vamos descontrair um pouco o papo aqui, senão esses jovens
Vão até parar de assistir o programa, pastor. Já vão ficar com medo. Mas eu queria falar um pouquinho também com o senhor, pastor Leonardo, falando também nesse assunto de relacionamento. E uma coisa que eu tenho visto também, e cada dia aumenta mais, que tem atrapalhado os nossos jovens a se relacionar, que são as redes sociais. As redes sociais. Hoje, o que nós mais vemos são jovens que no WhatsApp, ele é o cara, mas chegou ao vivo, frente a frente, não sabe nem o que falar. O que o senhor, a opinião do senhor, a visão do senhor também a respeito disso? Isso realmente acontece ou é com um ou com o outro? O que o senhor tem conseguido enxergar através dessa questão das redes sociais? Rafael, bem na verdade que a maioria dessa galera de hoje, desses homens, tô falando pros machos mesmo, meus brother, a maioria desses caras de hoje, no WhatsApp eles são um leão, irmão. Na rede social eles são um leão. Mas ao vivo eles viram um gatinho. Tem medo de mulher. A sensação que eu tenho é que esses caras têm medo de mulher, irmão. Aconteceu várias vezes de acabar a culto aqui na Vila Nova, tem uma roda de 20 meninas solteiras e outra roda de 20 homens solteiros conversando de quê, irmão? Futebol. Irmão, pelo amor de Deus, a mulher gosta de ser conquistada. Não adianta você ficar nesse harém seu. Tem cara, Rafael, eu já descobri isso. Tem cara que ele tem nada, 15 menininhas que ele sustenta ela no WhatsApp, irmão. Tô sabendo, irmão. Para com isso, rapaz. Assume um compromisso com a varoa. E outra coisa, vou dar uma dica aqui, ó. Aproveitar que os machos estão me ouvindo, quero falar pros machos. Em vez de você ficar mandando mensagem pra menina, em vez de você ficar só enrolando ela nesse quais seu, chega nela, irmão. Ó, com uma roupa top, tá? Uma roupa massa de homem, tá bom? Passa um perfume, compra um tridente, seu WhatsApp vai ficar top, irmão. Você vai chegar nela, vai engrossar essa voz sua, irmão. Não, mas segura as pontas mesmo, engrossa a voz e fala, irmã, é o seguinte, eu estava orando e eu quero assumir um compromisso com você. Eu quero ser homem para chegar em você e procurar os seus pais também. Você é um homem de Deus, irmão, você é um cara top de linha, faz isso, irmão, certeza que vai dar certo. Mulher gosta de ser conquistada, tenho certeza que as varoas estão dizendo amém agora. Amém. Pastor Leonardo, obrigado pela sua presença aqui. Amigo, jovem, você que está nos acompanhando, o nosso programa é um tempo curto, não dá para a gente falar tudo aquilo que a gente quer e por isso nós dividimos essa entrevista em duas partes. Hoje foi a primeira parte, mas na próxima semana vamos voltar com a segunda parte, novamente aqui recebendo o pastor Leonardo e também com a presença na segunda parte do pastor Reginaldo, falando um pouco mais sobre relacionamento, sobre casamento. Então, não saia daí, fique ligado no programa Fé e Juventude. Se você perdeu alguma coisa, nos acompanhe nas redes sociais, no canal do YouTube, porque eu tenho certeza que você continuará sendo abençoado. Mande o convite para os amigos, chame os amigos para estar assistindo, compartilhe, porque eu sei que você também será muito abençoado e irá crescer também no conhecimento. Deus abençoe você, obrigado pela sua audiência, obrigado por nos acompanhar aqui e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45, culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45, culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida.